Gênesis capítulo 50, verso 22 ao verso 26, diz assim a palavra de Deus. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Esta é a palavra do Senhor para nós nessa noite da nossa última reflexão no livro do Gênesis e também na nossa última live dos PGs do ano de 2021, tá certo? O texto da nossa reflexão, Gênesis capítulo 50, do verso 22 ao 26. E o tema da nossa reflexão é esse: Deus certamente nos visitará. Olha que coisa surpreendente. Essa frase que eu coloquei como tema da nossa reflexão foi dita por José. E é interessante a gente observar que isso foi dito por José exatamente no momento muito emblemático da sua existência. Foi exatamente antes da sua morte, aproximando-se o tempo da sua partida, da sua morte, e imediatamente antes que isso se concretizasse, antes que ele morresse. Ou seja, entre a aproximação da sua morte e a sua morte, de fato, ele disse esta frase, né, que está dito no verso 24: eu morro, porém Deus certamente vos visitará. E nós pegamos um trechinho dessa frase do José, né, como tema da nossa reflexão. Deus certamente nos visitará. José disse aos seus irmãos: Deus certamente vos visitará. Deus virá em auxílio a vocês, meus irmãos, né? E nós estamos tomando essa frase, né, e aplicando já para nós. Deus certamente nos visitará. E é surpreendente para mim que exatamente nesse ponto, antes da sua morte e antes também, imediatamente entre antes de morrer e depois que ele havia morrido, ele disse essa frase, né? Então o texto, o narrador do texto vai dizer que ele fala nesse momento emblemático, né? Nesse momento onde se aproxima a partida de José. E ele diz essa frase tão marcante para os seus irmãos, num cenário em que ele sabe que está próximo da sua partida, da sua morte. Ele diz: eu morro, porém Deus certamente vos visitará. E essa frase de José me faz pensar em pelo menos 3 afirmações que eu gostaria de fazer à luz desse texto, né? A partir daquilo que o narrador, a partir daquilo que Moisés nos conta a respeito dessa fase final da vida de José. Há pelo menos 3 afirmações que eu gostaria de fazer para você, para nós, né? Nessa nossa live, baseada e pensando nesse tema: Deus certamente nos visitará. Por que que nós podemos ter essa certeza, essa confiança, esta ousadia e quem sabe para muitos até uma prepotência de dizer Deus certamente nos visitará? Olhando para o testemunho de José, conforme registrado por Moisés, a gente pode afirmar que isso é certo, isso é seguro. Deus certamente nos visitará, pelo menos por 3 razões. Olhando para o exemplo de José, vamos tomar a frase de José para podermos fazer nossas afirmações. Primeiro, eu morro, porém Deus continua tendo a última palavra. Olha só que coisa linda. É como se José pudesse dizer: eu morro, porém Deus Deus continua tendo a última palavra.
Isso é a certeza que está no nosso coração. Deus continua tendo a última palavra. A semelhança de José, vai chegar um momento para mim, vai chegar um momento para você, assim como chegou para os nossos antepassados, né? Assim como chegou para todos os personagens descritos na Sagrada Escritura, em que nós vamos ter que dizer, eu morro, ou está próximo da minha morte, ou está próximo o momento da minha partida. Mas a gente vai poder ter essa confiança, essa convicção, e vamos poder afirmar a semelhança do que está implícito na fala de José. Eu morro, mas Deus continua tendo a última palavra. Que coisa extraordinária. E onde é que eu estou me baseando para dizer isso? O versículo 22 e o versículo 23 nos fala algo muito especial acerca da vida de José. Diz que José habitou no Egito, isso está dito depois da morte do seu pai, né, depois da reconciliação com seus irmãos, né? O texto diz que ele habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, ou seja, toda a descendência de Jacó que foi trazida para o Egito naquele cenário de fome, de escassez que se abateu sobre todo o Egito e sobre toda aquela região. Então ele habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. E o texto diz que José viveu 110 anos, olha que coisa surpreendente. E diz que ele viu os descendentes de seu filho Efraim até a terceira geração. E também que ele viu os filhos de Maquir, que era filho de Manassés, ou seja, Maquir era o seu neto. Então ele viu os seus bisnetos, né? E não só viu, ele tomou no colo os seus bisnetos que eram descendentes de Manassés. Tal qual muitos queridos e amados nós, como a nossa irmã Célia, o reverendo Nilson, têm tido o privilégio de tomar no colo um neto. Ele não teve só esse privilégio de tomar no colo um neto, mas um bisneto. Não é como diz aqui, e a terceira geração do seu filho Efraim. Então, o que isso traz ao nosso coração? Que a última palavra sobre a vida de José não foi dada pelos seus irmãos, não foi dada pelos medianitas ou amalequitas. A última palavra sobre a vida de José não foi dada nem por Potifar e nem por a sua perversa esposa, que assediou e que projetou um plano perverso que fez com que José fosse parar na prisão. A última palavra sobre a vida de José não foi dada pelo carcereiro, não foi dada nem pelo copeiro que esqueceu dele depois de ter o seu sonho interpretado de maneira acertada por José, que retornou à sua função diante de Faraó, mas esqueceu-se de José ainda 2 anos. A última palavra sobre a vida de José não foi dada nem pelo Faraó, que era o homem mais poderoso, né, do Egito, e que foi usado por Deus para colocar José naquela posição de vice-governador ali do Egito. Então observe que coisa surpreendente. A última palavra sobre a vida de José não foi dada nem pelos seus irmãos, nem pelos amalequitas, nem pelos midianitas, nem por Potifar, nem por sua mulher, nem pelo carcereiro, nem pelo copeiro e nem por Faraó, e nem mesmo pelo seu pai Jacó. A última palavra sobre a vida de José veio do Senhor, veio do Senhor. É por isso, é exatamente por isso que ele não só foi parar no Egito, ele viveu, ele habitou no Egito, ele casou no Egito, ele teve filhos no Egito, né? No Egito ele ascendeu à posição de vice-governador do Egito. Do Egito Deus o usou para salvar o Egito e salvar a descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó, cumprindo-se assim o propósito de Deus. Foi por isso que exatamente ali ele viveu 110 anos. Foi por isso que exatamente ali, naquele lugar, não foi em Canaã, foi no Egito, em que ele viu nascer os seus filhos, Manassés e Efraim, e que ele teve o privilégio de ver até a terceira geração de Efraim, seu filho, e também os seus bisnetos vindo da descendência de Manassés, seu filho, e de Maquir, seu neto. Porque a última palavra sobre a vida de José não veio de ninguém mais a não ser do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de José, o seu Deus. Gente, isso é muito especial, né? Isso é muito especial. Ele viveu situações tão ruins, tão
perversas, tão dolorosas, vindo da parte dos seus irmãos, vindo da parte dos amalequitas, vindo da parte dos midianitas, vindo da parte da mulher de Potifar, vindo até mesmo da parte do copeiro, mas nada disso foi a última palavra sobre a sua vida. A última palavra sobre a sua vida veio do Senhor. É por isso que o texto de Gênesis, registrado por Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, vai nos dar esse testemunho maravilhoso, que ele viveu 110 anos, que ele teve o privilégio de ver a terceira geração do seu filho Efraim, e também os filhos de Maquir, filho de Manassés, ele teve a oportunidade não só de ver, mas de tomar no seu colo. Que privilégio, que bênção, porque a última palavra sobre a vida do servo de Deus não vem de Satanás, não vem dos homens, não vem do inimigo, não vem das circunstâncias, ela vem do Senhor. Então, eu queria deixar em primeiro lugar essa palavra. Por que nós cremos que Deus certamente nos visitará? Por causa desse testemunho maravilhoso da Escritura, de José podendo dizer, eu morro, mas Deus continua tendo a última palavra. A minha vida é um testemunho, a minha existência, o final da minha história é um testemunho inequívoco de que eu morro, sim, porque eu sou ser humano, eu sou limitado, eu sou pó, eu sou pecador, eu sou falível, mas Deus continua tendo a última palavra. E a história da minha vida é um testemunho a respeito disso. Que coisa linda. Foi assim na vida de José, e é exatamente assim na vida de cada um dos servos do Senhor. Portanto, meu irmão, não sei como foi o seu ano de 2021, quanta coisa você enfrentou, quanta coisa você viveu, que foram coisas ruins, dolorosas, perdas, tragédias, contrariedades, enfermidades, lutos, situações das mais variadas nós vivemos ao longo desses 2 anos, 2020 e agora o ano de 2021 também, mas nós cremos e confessamos que vamos entrar o ano de 2022 com essa convicção: Deus certamente nos visitará de novo e mais uma vez. Por quê? Porque nós podemos olhar para o testemunho de José e podemos dizer a semelhança dele: eu morro, mas Deus continua tendo a última palavra. A última palavra sobre a nossa vida é do Senhor. E assim é que nós queremos terminar o ano de 2021 com essa convicção e queremos adentrar o ano de 2022 com esta convicção firmada no nosso coração. Eu morro, certamente, mas Deus continua tendo a última palavra. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que nós podemos dizer: Deus certamente nos visitará. Também, irmãos, há uma outra coisa, quando nós olhamos para esse texto que conta a fase final da vida de José, nós podemos olhar para ele e dizer assim: eu morro, semelhante de José, aqui no verso 24, eu morro, mas Deus continua cumprindo suas promessas. Eu morro, diz José, mas Deus continua cumprindo as suas promessas. Isso é maravilhoso. Verso 24 diz que José chama os seus irmãos e ele diz: eu morro, ou seja, eu estou próximo da morte, está chegando o momento da minha partida. Porém, Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. Olha que coisa linda, irmão, extraordinário. Usando esta palavra de José aos seus irmãos, fazendo uma atualização, uma aplicação para nós podemos dizer: eu morro, mas Deus continua cumprindo as suas promessas. Essa era a convicção de José. Ele sabia que ele ia morrer, ele sabia que estava chegando o momento da sua partida. Ele atingira a idade de 110 anos. Ele vira tanta coisa extraordinária acontecer na sua história, na sua vida. Ele foi aquele menino sonhador, que sonhou sonhos que pareciam loucura, pareciam megalomania. Ele foi perseguido, viveu como vítima do ciúme, da ira e da perversidade de seus próprios irmãos por causa dos seus sonhos. Mas ele viu Deus fazer coisas extraordinárias. Deus conduzindo a sua história, a sua vida, e colocando ele na posição de vice-governador do Egito.
tudo isso para se cumprir a promessa de Deus feita a Abraão, seu avô, né? Feita a Abraão, seu bisavô, feita a Isaac, seu avô, e feita a Jacó, o seu pai. Então ele sabia que Deus era um Deus que cumpria suas promessas. E ele podia ver isso, né, materializado na sua história, na história da sua própria vida. Quando ele olha e vê tudo o que aconteceu naquele exato momento, né, quando ele chega nesse ponto da sua jornada, da sua existência, em que ele está pronto para partir, né, e ele olha para trás e ele percebe tudo o que aconteceu. Na verdade, Deus estava conduzindo de tal maneira que a promessa dele se cumprisse. A promessa que ele fez a Abraão, meu bisavô, que ele fez a Isaac, meu avô, que ele fez ao meu pai Jacó, e que se estendeu a nós, aos descendentes de Jacó. Tudo que aconteceu na minha história foi para que cumprisse a promessa que ele havia feito. Ele é um Deus que continua cumprindo as suas promessas. E é por isso que José, nesse limiar de transpor os umbrais da eternidade, né, para o encontro com o seu Criador, ele diz essa palavra extraordinária: Deus certamente vos visitará. Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra. Eu morro. Eu posso ter sido sonhador, eu posso ter sido vice-governador do Egito, mas eu morro porque eu sou apenas carne, eu sou apenas osso, eu sou pó e vou voltar ao pó. Mas o Senhor continua sendo Deus, continua vivo e Ele continua cumprindo as suas promessas. Por isso eu tenho plena convicção e digo, né, Deus certamente vos visitará e vos fará subir do Egito, porque aqui não é o lugar de vocês. Aqui foi o lugar que Deus usou para salvar vocês, mas não é a terra de vocês. E Deus os levará para a terra que Ele jurou dar a Abraão, a Isaac e a Jacó, Canaã, a terra da promessa. Gente, que extraordinário, que extraordinário. Quando nós olhamos para a Escritura e vemos esse testemunho maravilhoso de José próximo ao momento da sua morte, ele poder dizer com tanta convicção: Deus certamente vos visitará. Ou seja, eu morro, mas Deus continua cumprindo as suas promessas. Por isso eu creio que Ele virá ao encontro de vocês, ao auxílio de vocês, vos tirará daqui e vos levará para a terra que Ele prometeu ao Abraão, ao Isaac e ao Jacó. E olha, isso se cumpriu no Êxodo, através de Moisés, através de Arão, né? Através de todo aquele movimento de Deus no Egito, as 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho. Isso se cumpriu na vida do povo de Israel e se tornou um evento paradigmático, um evento que é tido como referência de Deus como Salvador, como libertador da história do seu povo, né? O êxodo do Egito. E José, lá atrás, no último capítulo do livro do Gênesis, faz referência, faz menção a essa convicção, essa certeza de que Deus é um Deus que continua cumprindo as suas promessas. Por isso, irmãos, nós podemos dizer com toda certeza, né, no nosso último encontro de 2021 e no limiar de cruzarmos, né, e adentrarmos 2022, nós podemos dizer: eu morro, assim como José, eu morro, mas Deus continua cumprindo as suas promessas. Nós somos homens, nós somos falíveis, nós somos pecadores. Um dia nós haveremos de enfrentar a morte, como José teve de enfrentar, mas uma certeza é firme no nosso coração: Deus continua cumprindo as suas promessas. Foi assim com José, na trajetória da vida dele, em Gênesis, foi assim no Êxodo, através de Moisés, através de Arão, através de Miriam, foi assim com Josué e assim com todos os demais servos do Senhor, escolhidos por ele, para que fossem protagonistas no sentido do cumprimento das suas promessas em relação à aliança que ele fez com o seu povo. E isso nós vemos de uma maneira sublime e comemoramos de uma maneira, né, muito especial agora, no último dia 25. Jesus cumpriu, é o cumprimento da promessa de Deus, né, que nós vemos no Antigo Testamento de uma maneira sublime. A promessa das promessas foi a vinda de Jesus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, né, e vimos a sua glória,
glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Veja que coisa extraordinária. Por que nós podemos ter a certeza de dizer, Deus certamente nos visitará ainda no ano que temos a adentrar? Porque Deus cumpriu a promessa das promessas. Não foi entregando a terra para o povo de Israel, não foi libertando o povo de Israel do Egito, foi enviando o seu Filho, né? A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra diz que Deus Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo não só sido enviado, né, mas ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então veja, quando João diz lá no seu evangelho, né, que o verbo se fez carne, e como diz o apóstolo Paulo em Gálatas, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam sob o jugo da lei. Olha que coisa surpreendente. Aquele que cumpriu a promessa das promessas, continuará cumprindo a sua promessa ou as suas promessas, não é, firmadas na sua palavra, né, em relação à história do seu povo, em relação àqueles que ele escolheu, que ele resgatou e que ele salvou com o seu amor manifestado na pessoa bendita do Senhor Jesus. Então, com muita alegria, com muita convicção, nós dizemos a você, né, nesse nosso último encontro, Deus certamente nos visitará, porque ele cumpriu a sua promessa na história e na vida de José, ele cumpriu a sua promessa na história e na vida de Moisés, de todo o povo de Israel, e ele cumpriu a promessa das promessas, enviando Jesus, que se tornou Emanuel, o Deus conosco. Então nós podemos ter essa convicção, essa tranquilidade no nosso coração. Não sabemos o que o ano de 2022 nos reserva em relação à política, em relação à situação econômica, em relação à questão administrativa, né, municipal, estadual, federal. Não sabemos em relação às catástrofes que estão atingindo o mundo. Não sabemos, né, ao certo precisamente o que ocorrerá. Mas uma coisa nós temos convicção: Deus certamente nos visitará. Porque podemos olhar para José e dizer como ele: eu morro, mas Deus continua cumprindo as suas promessas. Louvado seja o nome do Senhor. E também, irmãos, há uma última afirmação que eu quero fazer a partir desse texto, né, cujo tema da nossa reflexão é: Deus certamente nos visitará. Ele nos visitará porque ele continua tendo a última palavra, ele continua cumprindo as suas promessas, e por fim, a semelhança de José, poderíamos dizer: eu morro, mas Deus continua sendo a razão da nossa fé. Né? Eu morro, mas Deus continua sendo a razão da nossa fé. Versículo de número 25, o texto diz assim, que José fez jurar os filhos de Israel, os seus irmãos, dizendo: certamente Deus vos visitará. Mais uma vez, ele afirmando isso, a certeza de que Deus cumpre as suas promessas, né? E aí ele diz: certamente Deus vos visitará, fareis transportar os meus ossos daqui. Olha que coisa. E o texto vai dizer: morreu José, da idade de 110 anos, embalsamaram-no e puseram num caixão no Egito, ou num sarcófago no Egito. Ele morreu de fato, né? Ele morreu de fato. Mas o surpreendente é que antes de morrer, ele tinha a convicção que Deus haveria de visitar o povo de Israel, o povo escolhido, o povo eleito de Deus. E por essa convicção, diz o texto, que ele faz os seus irmãos jurarem, dizendo: olha, Deus certamente visitará vocês, então vocês vão transportar os meus ossos não ficarão sepultados no Egito, meus ossos vão com vocês para a terra prometida. Irmãos, isso é surpreendente, né? Ele podia dizer: eu morro, mas Deus não só certamente continua tendo a última palavra, não só Deus continua cumprindo as suas promessas, mas Deus continua sendo a razão da minha fé, a razão da nossa fé. Ainda que eu morra, Deus continue sendo a razão da minha fé. É o que José está testemunhando para nós. E nós vamos ver
amados, de maneira surpreendente, quando nós lemos Êxodo no capítulo 13, por exemplo, verso 19, eu vou ler para vocês, diz assim: também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. E olha que coisa surpreendente, a história do povo de Deus dá testemunho daquilo que José falou lá em Gênesis, no capítulo 50, dizendo: Deus certamente visitará vocês, então vocês vão levar os meus ossos daqui. Então a gente vai ler em Êxodo capítulo 13, verso 19, Moisés, quando está preparado para sair do Egito, já haviam saído, na verdade, estavam próximos de atravessar o Mar Vermelho, eles levam os ossos de José conforme os filhos de Israel haviam jurado para ele. E depois, quando nós lemos Josué, capítulo de número 24, no versículo de número 32, está dito: os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-no em Siquém, olha que coisa, naquela terra, no campo que Jacó comprara dos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, que veio a ser a herança dos filhos de José. Olha que coisa, os ossos de José foram levados por Moisés pelos filhos de Israel e foram sepultados ali em Siquém, na terra de Canaã. Veja que coisa surpreendente. E aí o testemunho do Novo Testamento, para encerrar essa afirmação, lá em Hebreus capítulo 11, verso 22, quando o autor de Hebreus vai falar na galeria da fé de tantos homens e mulheres de Deus, quando ele vai falar de José, ele diz o seguinte: pela fé, José, José, próximo do seu fim, próximo da sua morte, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Irmãos, que coisa surpreendente. A semelhança de José, nós podemos dizer: eu morro. Deus, porém, continua sendo a razão da nossa fé. É por isso que José dá ordens acerca dos seus ossos. É por isso que Moisés e o povo de Israel levam os ossos de José quando saem do Egito. E é por isso que esses ossos são sepultados em Siquém, conforme o testemunho de Josué no capítulo 24. Porque tudo isso foi feito pela fé. E a fé de José não é uma fé na fé, não é uma fé em conceitos humanos, era uma fé numa pessoa, no Deus que havia se revelado a Abraão, a Isaac e a Jacó, no Deus do pacto, no Deus da aliança, no Senhor que se revelou ao seu bisavô, ao seu avô, ao seu pai, e que fez as promessas firmes e imutáveis que eles carregavam com tanto fervor em seus corações, né? E que ele viu acontecer coisas surpreendentes por causa da pessoa desse Deus e das promessas desse Deus, na vida da sua família e na sua própria vida. Então, irmãos, nós encerramos o ano de 2021 da nossa live dos PGs, dizendo a você, dizendo a nós mesmos, né, mediante a palavra de Deus, Deus certamente nos visitará. Deus certamente nos visitará. E nós podemos afirmar isso, a semelhança de José. Eu morro, mas Deus continua sendo a razão da minha e da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Que assim eu e você possamos adentrar o ano de 2022 com essa convicção, com essa certeza de que Deus continua sendo a razão da nossa fé. A razão da nossa fé não está numa instituição, não está num governo, não está numa denominação, não está em uma pessoa, um pastor, um líder, seja ele espiritual ou político, líder, né? Não está nem mesmo nos nossos aparatos tecnológicos, científicos, que são uma bênção de Deus para nós, mas a razão da nossa fé está na pessoa do nosso Deus, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É nele que está a razão da nossa fé. Então, com essas convicções plantadas em nosso coração, nós podemos dizer a semelhança de José: eu morro, porque eu sei quem eu sou homem, eu sou humano, eu sou criatura, eu sou pecador, eu sou falível. Eu vou chegar à semelhança de José um dia no limiar
né, da minha morte, né, do fim da minha jornada aqui. Então eu morro, mas Deus continua tendo a última palavra. Eu morro, mas Deus continua cumprindo as suas promessas, porque a promessa das promessas Ele já nos entregou. Ele enviou o seu Filho como Salvador, como Emanuel, o Deus conosco. Eu morro, mas Deus continua sendo a única razão da minha fé. É isso que nos dá a certeza, a convicção de podermos dizer: Deus certamente nos visitará. Não por mérito, não porque merecemos, mas por sua graça, por sua misericórdia e porque Ele é um Deus fiel, um Deus amoroso. Deus que testemunhou a ação do seu amor e da sua graça na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó e de José. E, sobretudo, demonstrou o seu amor, a sua graça, na pessoa bendita do seu Filho Jesus. Então, meus queridos, terminamos o ano de 2021 da nossa live dos PGs com essa palavra maravilhosa para o meu coração e para o teu coração, na certeza de que vamos entrar um novo ano tendo isso bem forte na nossa mente e no nosso coração. Deus certamente nos visitará, independente de situações, circunstâncias, pessoas e conjunturas sociais, políticas, econômicas ou até mesmo naturais. Deus certamente nos visitará. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém. Amém. E amém.